Eu gostaria de começar me reportando a um fato que ocorreu nos Estados Unidos na década de 50, que foi a formação do Conselho Populacional, que é uma organização fundada por John Rockefeller III, que foi pensada a partir de uma preocupação com o crescimento da população em nível mundial. O Rockefeller III imaginava que o crescimento descontrolado da população mundial, sobretudo nos países de terceiro mundo, era um risco à paz mundial e era um risco mesmo às relações nacionais, internacionais, e achou por bem criar um organismo que se dedicasse a tentar controlar esse crescimento. Ele foi fundado... Posso tentar? Ele foi fundado, como eu falei, em 52, e tem a preocupação de um aumento da população em âmbito mundial, sobretudo nos países de terceiro mundo. A primeira providência que esse conselho tomou foi a de criar pesquisadores e criar linhas de pesquisas propícias para que esse fenômeno pudesse ser observado. Então, você teve um boom, no caso de estudos demográficos, porque as pessoas, os recursos humanos precisavam ser formados para entender essa questão, né? Num primeiro momento, então, ele desenvolve atividades nessa área e, já de início, ele recebe o apoio de uma fundação que é bem conhecida aqui no Brasil, que é a Fundação Ford, que desenvolveu muitos trabalhos aqui no Brasil. Bom, eu vou citar aqui um estudo de um doutor Jorge Martini, um artigo dele chamado O Papel dos Organismos Internacionais na Evolução dos Estudos Populacionais no Brasil. Vejam que eu não estou falando nada tirado da minha cabeça, eu estou citando um artigo acadêmico que trata do início dos estudos demográficos no Brasil. Diz o Dr. Jorge Martini, na década de 50, a percepção de que uma explosão demográfica global estava por ocorrer devido aos níveis de crescimento de países pobres gerou um súbito interesse público pelos temas populacionais. Para ajudar a convencer o público e os políticos da necessidade de tais políticas e para implementá-las eficazmente, foram direcionados recursos vultuosos para a formação de recursos humanos em demografia e temas conexos, assim como para a geração de dados e a análise dos mesmos. Então, quem gerou esses dados a respeito da bomba demográfica, quem analisou esses dados, é bom a gente ter em mente, por conta até mesmo da discussão que houve nessa mesma comissão na audiência passada, foram pessoas que já estavam com uma agenda, que já estavam tentando controlar o crescimento populacional. Eu vou continuar aqui, ele faz uma pergunta, mas o que tem tudo isso a ver com o desenvolvimento dos estudos populacionais no Brasil? Muito, ele responde, tudo. De alguma maneira, a maioria de nós que trabalhamos na área de população somos produtos e beneficiários da preocupação, e ele coloca entre parênteses, quase paranoia, nascida em torno da explosão demográfica. Isso aqui tudo está eu recomendo muitíssimo que depois as pessoas que têm interesse procurem essa bibliografia. Essa minha apresentação está toda recheada de citações bibliográficas, porque eu tenho até um receio de vir afirmar o que eu estou afirmando sem ter algo com que sustentar. Então, há várias afirmações aqui que podem parecer, num primeiro momento, escandalosas, mas são todas elas retiradas de artigos, de estudos. O mundo inteiro tem grupos que estudam essa questão, então há um vasto material relacionado a essa dinâmica entre controle populacional e aborto. Tá? Continuando aqui. Bom, paralelamente a essa atividade de início da ciência de estudos demográficos, o Conselho Populacional do John Rockefeller também faz uma outra atividade. Ele participa ativamente de atividades de lobby junto ao governo americano. E essas atividades, elas acabam tendo um resultado, porque na década de 70, no final da década, em meados da década de 60, com a aprovação do relatório Kissinger, aquilo que era a visão do Conselho Populacional e, em última instância, a visão do Rockefeller, vira
a visão do governo americano a respeito do crescimento populacional. Relatório Kissinger, né? Vou passar aqui. A partir daí, você começa a ter operações do governo americano através do financiamento de campanhas para contracepção, aborto, principalmente em países que eram considerados críticos. São países de terceiro mundo com grande população. O México, o Brasil, a Nigéria, a Índia, a Colômbia. Nesses países é que a USAID, que é a Agência Americana para a Ajuda Humanitária, operou de uma maneira muito, muito constante e profunda, desenvolvendo um ambiente propício para o aborto. Como que se dava essa operação? Nas palavras do diretor do escritório para a população da USAID, o Heimer Havenholt, se dava da seguinte maneira: através da Administração de Serviços Gerais do Governo dos Estados Unidos, compramos 1.000 kits de regulação menstrual. Esses kits nada mais são do que um método chamado método Karman, que eu vou até ler aqui para mim. Vou deixar porque eu estou sem a citação, mas é um método de limpeza do útero, entre aspas, quando se está com algum atraso menstrual. E antes de fazer um teste de gravidez. Então, você tem até 2 semanas de atraso. Caso você desconfie que você esteja grávida, você vai lá e faz o método de, entre aspas, regulação menstrual. E, por óbvio, que o seu período menstrual retorna porque você, na prática, performou um aborto. Tá? Então, é esse tipo de kits de regulação menstrual que o Havenholt afirma numa entrevista que a USAID comprava. Rapidamente fornecemos algumas centenas desses aparelhos para obstetras, ginecologistas e pesquisadores colaboradores escolhidos de muitos países, dentro do Programa Internacional de Pesquisa em Fertilidade. Veja, ele está falando que o programa é de pesquisa e, no entanto, essa ação me parece muito prática, a ação de entregar kits de aborto. Ele continua falando que, dentro de algumas semanas, o retorno deixou claro que os kits de regulação menstrual estavam trabalhando muito bem. Encomendei mais de 10.000 kits. Cada kit podia ser usado muitas vezes. Tenho uma amiga, obstetra e ginecologista na Malásia, que, usando um só kit, com algumas reposições de canaletas, conseguiu realizar 6.800 interrupções de gravidez. O link da entrevista está aqui. Quem quiser ter acesso, depois eu posso passar essa bibliografia e todas essas citações. Bom, aconteceu, no entanto, um problema do ponto de vista da USAID e dos promotores do aborto, porque em 1973 foi aprovada uma emenda chamada Emenda Helms, nos Estados Unidos. E a Emenda Helms, ela proibia dinheiro americano, dinheiro das agências americanas, para financiar aborto em outros países. Então, a USAID ficou, de uma certa maneira, engessada dentro dessa estratégia de disseminação do aborto no nível internacional. Qual foi a solução que encontraram? Foi fundar uma outra... Aqui está a Emenda Helms, né? Foi fundar uma outra instituição, uma organização privada chamada IPAS, International Pregnancy Advisory Service, um serviço internacional de aconselhamento sobre a gravidez. Justamente quando você tem a Emenda Helms, em 73, no mesmo ano, eles fundam o IPAS, para dar continuidade ao trabalho que a USAID agora estava impossibilitada de fazer por conta da emenda. E, bom, o trabalho do IPAS era basicamente o de avançar a agenda do aborto. Eu vou citar aqui agora um artigo da década de 80 a respeito da ajuda estrangeira, da ajuda para outros lugares, da ajuda americana para o exterior, sobre o aborto.
E aí ele vai falar do que ele ouviu de um ex-membro do IPAS. Como disse um ex-membro do IPAS, né? Eu fiz uma tradução livre, está em inglês, mas depois a citação tem a íntegra do artigo. Nossa política é a de que quanto mais o aborto é ilegal, mais atrativo nos é, do ponto de vista do IPAS. Pois é uma necessidade, já que é ilegal, é uma necessidade de colocar o aborto naquele país. Se é legal, outras organizações podem cuidar disso. Atualmente, continua esse pesquisador, o trabalho do IPAS está presente em 3 áreas. Quais são essas 3 áreas? Provendo empréstimos para estabelecimento de clínicas de aborto, caso o médico tenha um interesse, ou caso um empreendedor tenha interesse em montar uma clínica de aborto, o IPAS dá empréstimo, concede empréstimos para isso. Segundo, manufaturando equipamentos para aspiração a vácuo, equipamento para performar aborto outra vez, tendo como finalidade a venda para outras organizações como a Pathfinder e a IPPF. Infelizmente, por conta do tempo, eu não vou ter possibilidade de entrar mais a fundo nas atividades dessas duas outras fundações internacionais que atuam aqui no Brasil. Só a título de curiosidade, a Pathfinder atua aqui no Brasil e ela foca, sobretudo, as ações dela no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste é o lugar em que você tem mais problema, do ponto de vista deles, com o crescimento demográfico. Então, é onde você precisa, de fato, disseminar o aborto, mais do que nas outras regiões, porque eles consideram que o crescimento da população nordestina é um perigo. É um perigo para as relações internacionais. E, voltando, terceira maneira com que o IPAS trabalha a questão do aborto é provendo serviços diretos de aborto. Aí, continua o Donald Warmick. Sua estratégia... Esse artigo foi escrito na década de 80, tá? Começo da década de 80. Sua estratégia nesse terceiro fronte é a de identificar médicos que estão interessados em aborto, sendo ou não legal, e então ajudá-los a iniciar os serviços. O IPAS está agora dando apoio a clínicas em cerca de 20 países. Aí ele cita, incluindo México, Brasil e Indonésia, onde o aborto é ilegal. Então, na década de 80, segundo Donald Warmick, existiam médicos no Brasil que estavam performando o aborto com o apoio do IPAS, mesmo que isso fosse ilegal. Bom, esse basicamente é o trabalho do IPAS. A partir de um determinado momento, né, dessa expansão do aborto, principalmente em termos de infraestrutura, criação de clínicas e de recursos humanos médicos, capacitação de médicos para que eles conheçam as técnicas de aborto, contato com os médicos que estejam interessados em fazer aborto a despeito da ilegalidade da ação em seus países, essas fundações elas se depararam com um problema. Qual era o problema? As metas que eles tinham colocado para o estancamento do crescimento populacional não foram atingidas. Cerca de 40% da diminuição pretendida, eles conseguiram com o IPAS, a USAID e algumas outras ações, mas o resto não estava funcionando. As mulheres continuavam querendo ter filhos, as mulheres continuavam dizendo não ao aborto. Portanto, no final da década de 70, é traçada uma nova estratégia para que se consiga manter o controle populacional tal qual esse conselho formado pelo Rockefeller deseja. Qual foi essa estratégia? A estratégia é criar uma abordagem sociológica, uma abordagem que use muito mais atores das ciências sociais, antropólogos, sociólogos, pesquisadores nas áreas comportamentais, de psicologia, do que basicamente colocar médicos para fazer o aborto. E é onde começa a agir a Fundação Ford de uma maneira mais presente aqui no Brasil.
aqui tem um relatório chamado Os 40 anos da Fundação Ford no Brasil. Nesse relatório, a Fundação Ford fala, ele foi feito em 2005, se eu não me engano, ela fala como foi ela quem operou o marco histórico na trajetória do campo de estudos feministas. Foi através de um financiamento da Fundação Ford, que é essa fundação que tem como meta controlar o avanço do nascimento, controlar o avanço das populações de terceiro mundo, que você criou, basicamente, as principais bases do movimento feminista aqui no Brasil. Então, aqui está. Tudo isso eu estou citando ipsis literis, está no relatório. O relatório tem mais de 200 páginas, eu acho que vale a pena a leitura, tá? Fala também de outros programas que a Fundação... há um programa de direitos humanos dentro da Fundação Ford. Esse programa foi o responsável, por exemplo, pelo projeto de pesquisa que resultou no livro chamado Direitos Tardios, Saúde, Sexualidade e Reprodução na América Latina. Esse livro é um marco no movimento feminista e no movimento que advoga o aborto, a liberação do aborto, tá? Tem um outro relatório que eu acho interessante também citar, que é o relatório da Fundação MacArthur. Ele se chama Lessons Learned. Ele foi feito em 2003, comecinho do ano 2000. E o que esse relatório fala? Esse relatório ele está tentando mostrar quais são os motivos, pelos quais a Fundação MacArthur operou no Brasil em primeiro lugar, com quem a Fundação MacArthur operou e por que a Fundação MacArthur achava que era hora de sair do Brasil. Nesse relatório, ela vai falar de todas essas ONGs e fala justamente que um dos campos prioritários da ação da Fundação MacArthur no Brasil é esse, página 11, a criação e sustentabilidade de um marco legal, uma lei, que permita às mulheres o acesso aos serviços de que necessitam, inclusive o aborto, e que permita às adolescentes suprir suas necessidades de saúde sexual e reprodutiva. A Fundação MacArthur, quando saiu do Brasil em 2002, ela imaginou... na verdade, foi a leitura que ela fez da realidade, à época, que estava tudo pronto para implementar uma norma legal no Brasil que descriminalizasse o aborto, que permitisse o aborto. Por isso ela saiu. Mas antes de sair, a Fundação MacArthur fez algumas doações para algumas ONGs que ela considera de capital importância, de importância estratégica dentro da luta que a Fundação MacArthur, a Fundação Ford, o Conselho Populacional, o Rockefeller, enfim, tem para abrir brecha para que o aborto seja implantado no Brasil. Sempre lembrando que, tendo em vista sempre o controle populacional. Algumas dessas ONGs, vou ter que passar. Financiamento final da Fundação MacArthur, dinheiro para a Cefêmea. Eu acho que todos aqui conhecem a Cefêmea. A Cefêmea atua basicamente no acompanhamento das atividades aqui legislativas em Brasília. Ela tem dado assessoria aqui ao Congresso, de uma maneira geral. Se eu não me engano, tem um escritório aqui dentro das dependências do Congresso também. Cefêmea foi uma das instituições que recebeu dinheiro para que implementasse uma agenda abortista, segundo o que a Fundação Rockefeller está pedindo através do Conselho Populacional. A Rede Feminista de Saúde, que também implementou um organismo que aparelhou os conselhos de saúde e fez com que fosse mais fácil você aprovar o aborto, principalmente esse tipo de aborto em que eles tentam pressionar através da judicialização desse problema, então levam casos para o juiz. A anencefalia, à época em que a Fundação MacArthur escreveu esse relatório, não tinha sido abortada, mas você já vê ali que não foi por acaso, que havia todo um projeto, havia dinheiro do exterior envolvido para que esses casos fossem levados... Para que esses casos fossem levados para o judiciário, de modo a forçar o judiciário a aprovar cada vez mais brechas para o aborto.
Você tem a Cunhã, que também é uma rede feminista, é um grupo feminista, uma ONG feminista que está no Nordeste. Lembrem que eu falei da Pathfinder, que visou ações no Nordeste, porque a população nordestina estava crescendo demais, e eles achavam que aquilo era uma fonte de insegurança para os interesses internacionais. Então, precisa focar no Nordeste. A Cunhã faz o trabalho dela no Nordeste e é um polo, é uma rede que faz parte de um polo regional. Ela tem entre aspas assim dá uma direção regional ao movimento pró-aborto no Nordeste. A Ecos, que faz basicamente materiais, eu acho que todos aqui devem ter envolvido. Mais um minuto, por favor. Com a Ecos, que faz materiais relacionados à educação sexual e também defendendo o que eles chamam de direito reprodutivo da mulher, que a gente sabe que é o direito ao aborto. E, por último, o GTPOS, que foi uma das primeiras ONGs que fez acordos com a Fundação MacArthur aqui no Brasil, recebe dinheiro vindo dos Estados Unidos desde a década de 80 para disseminar direitos reprodutivos e uma educação sexual que não foque na família, para os adolescentes. Por último, bom, eu quero só deixar aqui, através dessa análise, desses e de tantos outros dados que a gente conhece aqui, que as pessoas estudam, que fazem referências a tantos outros também, chega-se à conclusão de que o chamado direito das mulheres ao aborto nada mais é do que uma estratégia criada para levar a cabo um controle populacional pretendido por organizações como as fundações Ford, MacArthur, Rockefeller, entre outros. Eu agradeço a atenção e agradeço o tempo concedido. Professora e pesquisadora Fernanda Tachinani.